2 minutos de acréscimo. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa troca. Vambora. 2 minutos falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que começou no sábado, Diego Pérez, com o Palmeiras se envolvendo mais uma vez naquela história, dessa vez contra o Botafogo. É um lance polêmico envolvendo Gustavo Gomes e o árbitro da partida, que acabou utilizando do VAR quando não poderia utilizar do VAR, né? Ele deu prosseguimento ao lance e aí não pode voltar atrás, ele acabou voltando atrás e assinalando o pênalti convertido pelo Gustavo Gomes, dando a vitória do Palmeiras contra o Botafogo, 1-0 pro Verdão. Pois é, mas o Botafogo não vai deixar barato não, já protocolou na CBF um pedido de anulação da partida. Pode isso, Diego? Eu acho válido, né, porque o VAR é uma coisa que tá aí pra corrigir algumas coisas no futebol e quando erra também tem que ser revisado. E muito boa a postura do Botafogo, porque já que tem a possibilidade, aciona o STJD, que muitas vezes atrapalha o futebol, mas agora pode vir aí pra ajudar o Botafogo a regularizar esse jogo, né, que foi todo errado. Mais uma vez que a gente fala do VAR e traz polêmica. Passando para o próximo jogo, Santos e Inter não saíram do 0-0. É um jogo muito equilibrado, não foi um jogo ruim, apesar do 0-0, né? Um jogo muito movimentado, de chances para ambos os lados, mas time de Odair Hellmann e de Jorge Sampaoli, ou Jorge Sampaoli, como você preferir, ficaram no 0 jogando na Vila Belmiro. Difícil jogar contra o Santos lá, hein? Pois é, e mais uma vez o São Paulo foi a Itaquera e conheceu a derrota para o Corinthians, dessa vez 1-0, gol marcado por Pedrinho aos 7 minutos. E esse tabu em São Paulino, eu acho que mais triste do que o tabu é a atuação do São Paulo. Mais uma vez se mostrou um time um pouco apático dentro de campo, eu acho que muito por conta também das escolhas do Cuca. O time que se encontrou com a molecada jogou sem toda a molecada, né? Luan no banco, Igor Gomes no banco, acho que o Cuca tá se perdendo um pouco no comando de São Paulo. E o que acontece, Diego, com Hernanes? Já há 5 meses chega no São Paulo e não entra em forma. O problema tá nele ou está lá no departamento médico? Eu acho que o departamento médico do São Paulo sempre foi, né, uma das excelências, visando aí DM no Brasil, só que agora, eu não sei, eu acho que o Hernanes não chegou muito bem fisicamente. Nos jogos a gente pode ver que ele arrasta muito, né, não consegue jogar os 90 minutos, acho que nem todo o segundo tempo, né? Porque ele entra às vezes no segundo tempo e chega no final do jogo já tá completamente sem perna. Então, perde o gás. Perde o gás totalmente o Hernanes, e não só o Hernanes, né? Vários jogadores do São Paulo com muitas lesões, caso do Lisieiro ou lesioneiro, né? O Lisieiro é de vidro praticamente, então o São Paulo tem que rever algumas coisas aí no seu departamento médico. Pois é, e tem o Pablo ainda, o Pato tomou aquela topada contra o Flamengo e não voltou da mesma forma. São Paulo precisa se achar logo se não quiser brigar contra o rebaixamento mais uma vez, né, Diego? É difícil, né, mas o São Paulo ainda tá entre os 4 primeiros, né, do Campeonato Brasileiro. Tem elenco, tem um time bom, só que tem que se acertar dentro de campo, e isso passa muito também pelo técnico, que até agora não faz um bom trabalho, na minha opinião. E mais uma vez o Corinthians fez o jogo, vamos dizer, um pouquinho inferior, mas saiu com a vitória. É o tal do Fábio Carille trabalhando, né, Diego? É o Fábio Carille. O Marcelo Veiga tá fazendo estágio com o Fábio Carille, né? E o Fábio Carille, ele tem um jogo que não vai agradar a todos, claro, porque é um sistema de jogo mais defensivo, né? Saindo no contra-ataque, mas que dá resultado. É o campeão paulista, ganhou muitas coisas já com o técnico no comando do clube, então o Corinthians é um time muito bom. E queria destacar também o Fagner, pra mim tem que ser o lateral direito da seleção, porque em jogo decisivo o tal do Fagner brilha, ele tem uma raça que é difícil você ver hoje nos jogadores brasileiros, e o Corinthians mereceu bastante a vitória e foi bem feito, 1-0. Esse Corinthians é do Carille. Opinião, polêmica, a gente traz tudo pra você, e semana que vem tem mais 2 minutos de acréscimo. Você ouviu 2 minutos de acréscimo com Diego Pérez e Gabriel Milani.